Meninas e meninos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Everson do canal Everson Marques Crochê e pessoal, hoje eu vim trazer para vocês um vlog de produção de um lindo jogo de passadeira com essa combinação de cores que é sucesso de venda aqui no meu cantinho. Tá querendo fazer uma combinação que arrasa nas vendas, pessoal? Já fica aqui nesse vídeo para você tirar print dessas peças e postar para venda nas suas redes sociais. Porque aqui no meu cantinho é eu fazer e vender essa combinação de cores. Por isso que eu já fiz ela na minha pronta entrega e eu não vejo a hora de postar essa pecinha para ver, né, como vai ser a reação das minhas clientes e ver quanto tempo que ela vai demorar para ficar aqui no meu cantinho, gente, porque eu aposto que assim que eu colocar para venda, esse jogo ele já vai ser vendido. Eu falo isso, pessoal, porque eu já fiz muito dessa combinação. Já fiz em jogo de passadeira, já fiz em jogo de banheiro, já fiz par de tapete. Inclusive, eu já troquei, né, o miolinho da flor, já fiz a flor nos tons de rosa, nos tons de amarelo e sempre sai. Essa combinação de grafite com cinza, ela fica perfeita. E eu vou estar trazendo para vocês todas as informações desse jogo, peso, a medida e o valor de venda durante o nosso vídeo. Por isso eu já te convido a estar assistindo esse conteúdo até o final, porque ele vai estar repleto de muitas dicas e informações para vocês. E antes de eu começar a falar mais sobre o nosso jogo, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no meu canal para estar se inscrevendo. Vai aqui embaixo, aperta o botão inscrever-se e vem fazer parte da família Everson Marques Crochê. Depois, gente, não se esqueça de interagir com o nosso conteúdo, deixando meu joinha, ripando o nosso vídeo e, claro, pessoal, deixando um comentário sobre o que você achou da nossa produção. E se você quiser me ajudar ainda mais se tornando membro, você será muito bem-vindo. Clica no Seja Membro, faz o seu cadastro, você vai pagar uma quantia bem pequenininha por mês, mas você pode cancelar a qualquer momento e com isso você terá vários benefícios, como acesso aos nossos vídeos em primeira mão, como seu nome em um dos tapetinhos que eu vou trazer videoaula e também, gente, participar do nosso grupo exclusivo no WhatsApp. Então, gente, não perde tempo e vem se tornar membro aqui do nosso canal. Agora sim, vou me aproximar para estar mostrando para vocês um pouquinho mais sobre a nossa produção. Mas, pessoal, não fiquem nervosas nem nervosos, porque eu vou estar abrindo depois as nossas pecinhas para vocês tirarem o print, tá bom? Então aqui, gente, eu tenho o meu jogo de passadeira no modelo degradê modificado. Se você gostar e se você quiser confeccionar, eu vou deixar na descrição do vídeo o link dos passo a passo, tanto da nossa passadeira, que eu trouxe bem certinho para vocês, quanto do nosso tapete. E tem também, pessoal, a videoaula, caso vocês se interessem, do jogo de banheiro desse modelo. Tem até caixa acoplada e tapete do pé do vaso com encaixe, tá, gente? Então tem tudo bem completinho aqui no nosso cantinho. Eu vou deixar então na descrição para vocês, ou caso vocês prefiram, coloquem na lupinha do YouTube e escreva tapete degradê modificado Everson, ou passadeira degradê modificado Everson, tapete pé do vaso degradê Everson, que aí vai aparecer certinho para vocês as videoaulas, tá bom? Então, pessoal, essa produção, na verdade, ela surgiu aqui, gente, porque essa combinação é uma combinação que vende muito aqui no meu cantinho. Porque quando eu crochetei as minhas flores, a minha primeira intenção com ela era fazer um jogo de banheiro do modelo barrado duplo, que é um modelo que eu tenho aqui no canal, gente, que faz muito sucesso. Eu só tô pensando em regravar novamente a videoaula dele, porque quando eu gravei a primeira vez, eu não tinha, né, todo o suporte que eu tenho hoje. Eu acabei gravando ele numa cor mais escura, tá? Então acabou que não teve muitas visualizações. Então eu queria gravar novamente esse jogo. E aí eu fiz essas flores especialmente para gravar um jogo de banheiro. Só que quando eu comecei a crochetar as flores, pessoal, eu fui me empolgando. Quando eu vi, eu tinha crochetado ao todo 12 flores. E para o jogo de banheiro, eu uso em torno de 7 flores, tá? Porque é 3 tapete da pia, 2 tampa do vaso e 2 do tapete do pé do vaso. Aí eu falei, já que eu crochetei 12, vou fazer mais uma e vou fazer um jogo de banheiro do modelo degradê modificado com essa combinação de cores cinza e chumbo,
que vende bastante. Até porque, pessoal, eu estou zerado aqui no nosso cantinho de jogo de passadeira e de jogo de banheiro. Então eu precisava produzir para deixar na minha pronta entrega, porque eu gosto de pelo menos ter uma peça de cada. Um jogo de passadeira, ou um jogo de banheiro, ou um par de tapetes, porque quando aparece alguma cliente e ela pede opções, você tem várias opções para passar para elas. Então eu falei, vou fazer meu jogo de banheiro nessa combinação de cores. E aí, pessoal, fica simplesmente perfeito. Porque se vocês observarem, o tom de cinza com grafite é um tom mais apagado, né? Um tom mais escuro. E quando a gente joga um vermelho, um amarelo, pessoal, um rosa, a gente vai acender essa flor. E o destaque da nossa peça vai se tornar a flor, né? Porque ela tá numa cor bem linda e bem chamativa. Essa cor que eu usei, essa flor, gente, que eu usei aqui, ó, ela é nessa cor maravilhosa, que é a nossa cor Cabaré 9153. E como o cabaré é uma cor bem linda, é uma cor bem forte, eu falei, eu quero um verde que não seja tão destacante, tá? Porque eu quero dar o destaque na minha flor. E eu passeando, né, nos armarinhos que eu adoro, gente, aqui nem falo, tem pessoas que gostam de ir em loja de roupa, loja de sapato, loja de comida. O meu prazer maior é passear numa loja de armarinho, gente. É ver barbante, é ver multicolor, é ver decore e luxo. E eu passeando numa loja, achei, né, vários cones de barroco multicolor antigo, inclusive esse verde. Peguei um novelinho e quando eu comprei eu fiquei meio assim, nossa, mas parece um verde meio apagado, né? Parece, sabe aquela, quando tá seca e a grama começa a secar, o tomzinho dele? Pra mim parecia isso. Eu falei, ai, como que eu vou usar esse verde agora? E aí, gente, eu vi que o verde com o vermelho ficou a combinação mais linda. Inclusive, esse verde, gente, é bom a gente utilizar em cores vibrantes, ó, que nem aqui, ó. Se eu usar ele com o meu rosa com pink, que é o flor. Se eu usar ele aqui, ó, com esse hibisco amarelo, com o laranja, vai ficar super perfeito. Agora, esse verde aqui, ó, como ele já é mais queimadinho, eu acredito que com esse daqui, ó, é o cerejeira, já não fica tão bom. Com bailarina também acredito que não fica tão bom. Agora aqui, ó, bromélia, que é uma cor mais forte, casa super bem. O Pacífico, esse que é o buquê. Agora que nem aqui, ó, astúcia, já não fica tão bom. Então eu optaria para usar esse tomzinho aqui mais apagado com essas cores mais vibrantes. E esse verde aqui, gente, ó, deixa eu focar, é o 9385, só que ele é uma cor da Barroco Multicolor antiga, tá? Então dificilmente a gente vai encontrar. Encontra mais em armarinhos antigos, tá bom, pessoal? Agora em armarinhos mais novos, que só traz as cores mais atuais, a gente não consegue encontrar porque é uma cor antiga, tá? E aí, fiz aqui as minhas bases todas na cor cru, tá? Trabalhei aqui as minhas carreirinhas da base na cor cru e depois eu vim fazendo, gente, essa mescla no grafite e no cinza, que fica simplesmente perfeito, tá? Mas, como eu disse, gente, aqui qualquer flor que você colocaria mais forte, um hibisco amarelo, o abacaxi, aqui, ó, gente, o Pacífico ia ficar a coisa mais linda, porque esse tom de cores, né, do cinza com o grafite, ele combina com qualquer multicolor. É a mesma coisa dos tons terrosos. Se você pegar o marrom dourado, marrom com bege, vai combinar com tudo, gente. E aí vocês podem ousar nas combinações de vocês, que vai dar super, super certo, tá? Então, pessoal, como vocês podem observar aqui, ó, todos os fios que eu trabalho são fios de numeração 6, tá? E por essa razão, eu trabalho aqui, ó, com a minha tulip de 3,75, que o meu ponto fica simplesmente perfeito, tá? Eu não costumo trabalhar com fio 8, não gosto, tá, gente? É uma opinião minha, eu prefiro com o 6, eu acho que fica um trabalho menos grosseiro. No mesmo tempo que o 8, ele dá aquela estrutura para a peça, eu acho que dependendo do trabalho, ele fica mais grosseiro. Mas isso é o que eu falo, gente, é gosto, é de artesão para artesão, é de cliente para cliente, cada um
tem o seu, tá? Eu prefiro trabalhar aqui com o fio 6, eu acho que para mim sai um trabalho bacana. No início, gente, eu usava uma agulha 3 com fio 6, então o meu ponto, por essa razão, ele se tornou um ponto mais apertado. E aí, quando eu ia crochetar, as minhas peças ficavam pequenas. Fazia videoaula, gente, a videoaula da artesã dava lá 80 centímetros, o meu dava 70. A videoaula dava 75, o meu dava 65. Porque além do meu ponto ser pequeno, eu usava uma agulha menor. Porque quando a gente começa, gente, você começa com o material que você tem, você começa com o fio que você tem. Depois eu passei para uma agulha 3,5, mas mesmo assim meu ponto continuou apertado. Então, quando eu vim com a 3,75, gente, foi o ideal para o meu ponto, porque meu ponto ele não ficou nem apertado e nem largo, ficou um ponto médio. E aí, gente, eu tô conseguindo chegar em tamanhos muito bons na minha peça. Então, se você tem um ponto pequeno, quer aumentar o seu ponto, gente, troca de agulha, pega uma agulha um pouco maior, aproveita que agora, gente, a gente tem material, porque antigamente era 3, 3,5, 4, não tinha essas intermediárias, agora nós temos. Se bem que essas intermediárias a gente encontra somente nessas marcas assim, que são um pouquinho mais caras, como a Clover, a Tulip, eu não sei se tem outras marcas mais baratas que já estão fazendo essas numerações intermediárias. Mas, gente, se você trabalha com crochê, se você faz bastante peça, investe nessa agulha, investe nela, porque vale muito, muito a pena, tá bom? Então, pessoal, já falei bastante, mas como vocês viram, são dicas que eu trago para vocês. Por isso que a gente gosta de falar, porque tudo isso é crescimento, tá? Cada dica que a gente ouve, cada informação que a gente absorve, vai nos melhorar, vai fazer a gente aprimorar naquela arte que a gente está produzindo, tá bom? Então, pessoal, agora eu vou dar uma organizada na minha bancada, pegar a balança, a fita métrica e eu volto trazendo para vocês todas as informações desse lindo jogo de passadeira. Voltei então agora com vocês, pessoal, as nossas pecinhas dobradas, balancinha ligada para estar pesando tudo junto com vocês. Então aqui, ó, gente, o nosso... Opa, desligou a balancinha, deixa eu ligá-la de novo para estar pesando. O nosso primeiro tapetinho, então, ficou pesando 398 gramas, então quase 400 gramas. Aqui, gente, é o nosso segundo tapetinho, deixa eu pegar certinho ele para colocar aqui, ó. 404 gramas já ficou pesado. Eu acho que esse jogo ficou pesado, gente, porque o fio cinza tava bem grosso, sabe? Bem espesso. E aqui a nossa passadeira ficou pesando 685 gramas. Então, o meu jogo inteiro, pessoal, ficou pesando, ó, 1 quilo 490 gramas, quase 1,5 kg. E esse, gente, de todos os que eu já fiz nesse modelo, é o mais pesado, porque com certeza, gente, o fio cinza, ele tava bem espesso. E querendo ou não, ele acaba pesando mais. Mas mesmo assim, gente, ficou super linda a nossa produção. E agora eu vou abrir para mostrar peça por peça para vocês. Voltei com vocês, então, com o nosso tapetinho aberto, gente, e olha que lindeza que ele ficou. Querem tirar um print? Tirem um print, fiquem à vontade, ou se não, como eu sempre digo, gente, vai me seguir lá no Instagram, porque lá eu deixo para vocês todas as fotos dos meus trabalhos, para vocês tirarem aquele print de respeito e postar nas suas redes sociais, para estar pegando encomenda, porque se você nunca fez esse modelo, nunca fez essa combinação de cores, então tira um print, coloca nas suas redes sociais e vê como as suas clientes irão aceitar essa combinação. Se elas gostarem, pessoal, façam, porque realmente vale muito a pena. E o link tanto do meu Instagram quanto do Facebook estará para vocês aqui na descrição do vídeo. Vou me aproximar, gente, dessa peça linda para mostrar para vocês todos os detalhes. Então, em cada tapetinho aqui, ó, eu coloquei 3 flores catavento. Para fazer o meu jogo de passadeira, como eu já disse, eu uso 13 flores. São 3 em cada tapetinho, então são 6 para fazer os 2 tapetes e mais 7 flores que eu uso na passadeira, o que totaliza 13, tá? Mas lembrando que a passadeira, vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem. Para o nosso tapete ganhar tamanho, eu gosto de fazer a união dele, ó, das flores na cor da base. Mas se o seu ponto for um ponto muito largo e você quiser fazer, né, o tapetinho com a união no verde, pode fazer porque dá super certo. Dessa maneira, pessoal, no meu ponto, o nosso tapete ficou medindo 74 centímetros de comprimento por 50 de largura. Um tamanho maravilhoso. E o caimento da peça, gente, ó,
ficou simplesmente perfeito. Como eu disse para vocês, esse fio cinza ele tá um pouco mais grosso, então ele deixou a nossa peça mais pesada. Eu fiz aqui, gente, ó, 4 carreirinhas na cor cru, cor da base, 2 aqui no grafite, 3 no cinza, uma no grafite, uma no cru. Vim pro meu bico, gente, fiz 2 no cinza e depois eu vim fazendo o acabamento aqui dos pontos picôs e esses pontos duplos no grafite. E pessoal, olha que lindeza que ficou a nossa produção. Para dar um destaque, né, um ponto de luz na minha peça, coloquei aqui pérola de 8 milímetros, gente, na cor tradicional e ficou simplesmente maravilhoso. E todos os meus acabamentos, ó, com cola jeans para ficar assim, ó, invisível e a gente não vê. E ó, mais uma vez, gente, olha a caída dessa peça. Vou tentar jogar com uma mão, vamos ver se vai dar certo, né, pessoal, o caimento. E ó, ficou, gente, lacrou. Então esse jogo ele é simplesmente maravilhoso. E a videoaula do tapete vocês já encontram aqui na descrição do vídeo. Vou estar abrindo a nossa passadeira e mostrando a lindeza que ela ficou também. Voltei agora com vocês, gente, com a nossa passadeira. Querem tirar um print? Tirem um print, porque eu mesmo já tirei, gente. Olha que coisa mais linda que ficou. Pessoal, sou apaixonado nessa combinação. E nesse modelo, que é um modelo bem fácil, gente, fica simplesmente maravilhoso. Tem a videoaula e na videoaula eu já trago para vocês todas as dicas para vocês fazerem essa passadeira e ela ficar bem assentadinha desse jeito. Só que lembrando, pessoal, tudo é uma questão de adaptação dos pontos, tá bom? Então, se durante a videoaula você vê que seu tapete está emborcando, você vê que seu tapete está embabadando, você tem que adaptar o seu ponto. Porque a gente faz a videoaula de acordo com o nosso ponto, mas aí vocês têm que ir adaptando aí no cantinho de vocês. Para fazer a nossa passadeira, como eu falei, eu uso aqui, ó, 7 flores catavento. Por que que eu uso 7? Porque como eu faço essas peças para pronta entrega, eu estabeleci aqui no meu ateliê um padrão para o tamanho das minhas passadeiras. E eu faço as minhas passadeiras com aproximadamente 1,20 m por 50. E essa deu bem certinho, gente. 1,20 m por 50. E para eu chegar nesse tamanho, quando eu trabalho com flores, eu tenho que fazer o total de 7 flores. Mas quando eu faço, gente, a união dos verdinhos no próprio verdinho, ela acaba ficando menor, que nem no modelo Josi. Eu uso também 7 flores, só que eu faço a união da flor já no verde, então a gente acaba perdendo, ó, todos esses espacinhos, que querendo ou não, dá em torno de uns 3 centímetros cada espacinho desse. E aí a nossa passadeira Josi, ela fica menor. Mas como eu uso materiais mais caros, eu acabo não aumentando. Mas você consegue aumentar e fazer o tamanho que você quiser. Inclusive essa, pessoal. Eu sei que cada flor dessa aqui, ó, cada square desse mede 9 centímetros no meu ponto. Então, se eu quero aumentar, eu vou colocando mais flores. E cada flor que eu colocar, eu vou aumentar 9 centímetros da minha peça. E isso, gente, vocês têm que fazer e medir o trabalho de vocês para ver o tamanho do seu square, para saber quanto que você vai aumentar, tá? Na sua passadeira. Depois, gente, as demais carreiras eu fiz seguindo o mesmo padrão. Trabalhei 4 carreirinhas no cru, 2 no grafite, 3 no cinza, grafite, cru, grafite, o nosso bico 2 no cinza e os picozinhos aqui no grafite. E, gente, ó, o caimento dessa peça, ele ficou simplesmente perfeito. Ficou maravilhoso. Gente, uma dica que eu dou para vocês: fez os seus trabalhos, tira foto, grava o Reels, faz a divulgação para você estar vendendo. E uma dica que eu dou de Reel, gente, que faz bastante sucesso aqui no meu cantinho, é quando a gente, ó, enrola a nossa peça. Então, a gente enrola a nossa peça, que eu tô fazendo com uma mão só, para mostrar para vocês. E depois, né, o Reels a gente grava com o celular em pé, a gente vem, ó, desenrolando o nosso trabalho. E aí a gente vai mostrando para o nosso cliente detalhe por detalhe da nossa produção. E fora que nesse desenrolar, gente, a gente mostra para o cliente como que o nosso trabalho fica super assentado, como que ele fica super lindo, como que ele tá bem certinho. E isso vai motivar o nosso cliente, claro, né, pessoal, a estar comprando a nossa peça. E quando ele receber e ver a qualidade do material e a belezura que ficou, com certeza ele vai voltar a comprar mais. Eu tenho relatos, gente, não é de uma cliente, não é de duas, são de várias,
que compram essas passadeiras e ficam com dó de pôr no chão. Aí o que elas fazem? Elas colocam na mesa, né? E aqui eu tô com um vasinho, elas acabam colocando na mesa e usando como centro de mesa também. Então, olha que opção, gente. Passadeira que você pode usar na cozinha, você pode usar no quarto e você pode usar como caminho de mesa, gente, que fica também simplesmente maravilhoso. Vou estar pegando, colocando o nosso joguinho inteiro aqui aberto sobre a minha bancada para trazer para vocês agora o valor de venda. Voltei com vocês agora, pessoal, com o nosso jogo aberto e olha a lindeza que ele ficou. Querem tirar um print? Gente, tirem um print porque vale muito a pena. Olha a belezura da nossa produção. Aqui nós temos os nossos 2 tapetinhos e aqui nós temos a nossa passadeira que ficou a coisa mais linda. E, gente, esse nosso joguinho aqui com as 3 peças está saindo no meu ateliê por R$ 199,90. Lembrando, gente, que isso é uma dica de preço, é uma sugestão que eu estou dando para vocês a partir do material que eu utilizo e também do tempo que eu levo para produzir as minhas peças. Você tem que cobrar esse valor? Não. Você pode cobrar esse valor ou o valor que você achar melhor para a sua produção, de acordo com o seu tempo, de acordo com o seu material. Essa é apenas uma sugestão. E, pessoal, eu fiz reajuste sim nos meus jogos de passadeira, porque eu estava vendendo eles por R$ 179,90, mas, gente, não dá para manter o preço, porque tudo subiu. Então, os nossos produtos também têm que subir, para vocês terem uma ideia. Esse multicolor aqui, ó, eu comprava pela Shopee por R$ 33,00. Esses multicolors de 400 gramas. Hoje, na mesma loja, ele já está por R$ 42,00. Então, olha, gente, subiu R$ 9,00 o multicolor. O barbante é a mesma coisa, gente. Pagava 27, já tá R$ 28,90, ou seja, 29, já subiu R$ 2,00 também. E a tendência é os preços irem subindo cada vez mais. Então, infelizmente, a gente não pode deixar os nossos preços parados. A gente tem também que reajustar os valores. Ah, mas você tem materiais que você ainda pagou 33. Sim, mas e se esse material meu acabar e eu tiver que comprar mais? Eu vou achar por 33? Não vou, porque o único cone que eu tenho aqui ainda, gente, é aquele. E inclusive já teve vários que eu comprei pagando R$ 44,00. Então isso eu vou passar para vocês também essa informação. Mesmo que você tenha material que você pagou mais barato, se você não encontra mais o seu material por aquele preço, não coloque o mesmo preço na sua peça. Faça o reajuste. Sabe por quê, gente? Porque agora eu vou tirar foto desse jogo e eu vou postar. Vou postar pelo preço. Por exemplo, se eu coloco então esse jogo por R$ 179,90, uma outra pessoa vem e fala assim: ai, Everson, eu quero esse jogo, eu quero essa mesma combinação. Tá, eu vou fazer para vocês, mas eu quero o mesmo valor, eu quero o valor que tá na foto, tá? Que é o valor que você postou. Aí, como que eu vou falar para minha cliente que eu não consigo, que esse barbante que eu tinha aqui, eu paguei 33, agora o próximo eu vou pagar 42. Então, não vai dar para ser feito aquele preço. Como que eu vou falar isso para ela? Aí pode dar briga, ela pode não entender, ela pode achar que você está querendo cobrar mais dela. Então, o ideal, gente, é que sempre que reajustar o preço dos materiais, mesmo que o material que você está utilizando tenha sido mais barato, você faça o reajuste da sua peça. Por quê? Porque se você for fazer uma peça igual, porque a cliente viu essa produção para que ela saiba o valor real daquela peça. Então, se você postar já a pecinha por R$ 199,90, você vendeu. Apareceu outra cliente interessada porque viu aquela foto, ela já vai saber que o valor daquele produto é esse. E ela vai comprar com o valor correto. Sem falar, gente, que, ó, sinceramente, eu vou nos lugares e eu vejo o preço das coisas, eu imagino. Meu Deus, o meu tapete que eu levei 4 horas para fazer, a minha passadeira que eu fiquei o dia todo crochetando, 8 horas fazendo, para fazer esse jogo, se eu for pôr na ponta do lápis, foi umas 16 horas fazendo, eu tô cobrando R$ 199,90. Eu vou numa loja, eu vejo uma camiseta fina, transparente, toda torta,
cobrando R$ 250. Eu vejo uma calça de moletom mal costurada que está valendo R$ 200. Aí eu falo, e o meu trabalho, que é único, que é exclusivo, não vale isso? Vale sim. A gente tem que valorizar sim o nosso trabalho, tá? E começar, gente, não tá vendendo. Vai vender. Se você acha que não vai vender, claro, eu não vou falar para você põe alto e deixe sua peça parada. Não, cada um com a sua realidade. Mas a gente tem sim que começar a valorizar o nosso trabalho e a começar a vender os nossos produtos para quem realmente valoriza as nossas peças, porque, pessoal, não tá barato as coisas por aí, não. Você vai no mercado, gente, qualquer 2, 3 sacolinhas você gasta R$ 200. E como que a gente pode colocar o nosso trabalho, né, ou aquilo que a gente faz, por um preço tão simbólico que às vezes não vai pagar nem o material que a gente gastou? Então a gente tem que começar sim a valorizar as nossas pecinhas, tá bom? Então, pessoal, o nosso vídeo de hoje foi esse. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Lembrando que todas as informações que eu trouxe estarão aqui na descrição do vídeo. Tem o meu WhatsApp, se você gostou, quer levar para você, manda mensagem que eu envio para todo o Brasil. Tem o grupo, gente, do meu Pix premiado, que esse mês está concorrendo a 5 Decore Luxo e a 5 Multicolors. Tem também, gente, o link do meu grupo de vendas. Quer entrar lá para ver tudo que eu tenho na pronta entrega? Entra lá. Vou deixar para vocês a videoaula do tapete, videoaula da passadeira e o link do meu Instagram e Facebook para você estar me acompanhando. E mais uma vez, se você chegou até aqui e não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, deixa o meu joinha, ri pro nosso conteúdo, deixa um comentário falando para mim o que você achou dessa belezura para eu ficar super feliz. E se você quiser se tornar membro, você será muito bem-vindo aqui no nosso cantinho. Então, pessoal, o nosso vídeo de hoje foi esse e eu espero de coração que vocês tenham gostado. Um beijão para todos e fiquem com Deus.